Bem-vindos, estimados telespectadores e associados. Está no ar mais uma edição do seu programa Defesa do Consumidor, que a ADEC, Associação para a Defesa do Consumidor, faz para si, especialmente que nos assiste desde casa. Fique na nossa companhia e saiba mais sobre temas que têm a ver com os seus direitos e deveres. Hoje, em Defesa do Consumidor, vamos falar dos seguintes temas. Operação Cidadania. O que deve fazer um dos cônjuges quando o outro vende um bem em comum? A Voz do Consumidor com uma sondagem sobre os sintomas do cancro de próstata. Informação jurídica esclarece sobre o seguinte tema. Herdei por testamento uma porção de terreno que pretendo vender, mas não tenho nenhum tipo de registro. Estreia da nova rúbrica ADEC Responde para os consumidores. Você sabe o que fazer se o seu cônjuge vender um dos seus bens em comum? Eva Marques nos explica como atuar neste caso em Operação Cidadania. Boa noite, amigos. Uma questão também muito popular é o que deve fazer um dos cônjuges quando o outro vende um bem comum sem o seu consentimento. Ou seja, o seu esposo ou esposa vende um bem que é de vocês os dois, um bem comum. Muitas vezes, bens comuns são aqueles adquiridos na constância do vosso casamento, se não estão sob o regime de separação de bens. Se vocês têm o regime mais comum, que é o regime de comunhão de adquiridos, tudo o que adquirem enquanto estão casados, a partir do casamento até o divórcio, é considerado um bem comum do marido e da mulher. Se um deles vender o bem sem o consentimento do outro, está a violar este regime e pode ser impugnado judicialmente. Ou seja, o cônjuge que não deu consentimento pode ir ao tribunal e impugnar essa venda e dizer ao juiz: isto foi vendido sem o meu consentimento, é uma venda provavelmente anulável e exijo o meu bem de volta. O mês de novembro tornou-se azul para lembrar as pessoas, em especial aos homens, a necessidade de cuidar-se e prevenir do cancro de próstata. A ADEC saiu à rua para escutar a voz do consumidor e saber se estão conscientes dos sinais do cancro de próstata. Até esse momento, nunca tenho conhecimento desse sintoma, mas é uma coisa sempre minha parte não tem preocupado, sempre não está a falar que com a idade que já me tem, nunca me fazer, mas não está a pensar para fazer. A princípio, às vezes vou ficar a ouvir conversa de pessoas que estão a dizer, e mesmo que está a fazer, mas é conveniente, é um apelo que me está é conveniente, principalmente ao homem fazer, porque mesmo não tem conhecimento qual é esse sintoma, mas informações que já me acolher, é um dia que está a dizer que ele está a trazer seu prejuízo ao homem. E seria necessário que tivesse também para distribuir-se panfletos onde é que sensibilizar principalmente o homem para determinada situação ali sim. Me por acaso eu nunca fazer, porque ele tem aquele tabu, vou ficar com aquele receio, uns amigos dizer uma coisa ou dizer outra coisa, então ficar aquele receio, por isso boca de fazer. Mas te preparou espiritualmente qualquer hora não te vai fazer, assim de uma hora para outra não te fazer, porque a gente tem aquele receio, apesar que está a dizer gente que está a fazer gente de uma maneira diferente, agora dizem, me fizeste um bocadinho informado, está a fazer que laser, não pode fazer a qualquer hora, então é uma coisa que é preciso fazer de verdade, a gente mexe chá de timidez, chá de medo ou de receio, vou fazer e vou dizer aos colegas para fazer também. É aquele lá, porque ele é perigoso, Bom, a informação que tem é que a gente tem que fazer depois de 40 anos, que me tem que fazer também, que às vezes se a pessoa tem algum problema, já está descobrindo na hora. Um conselho que te dá para homens, ainda que assim fazer, para fazer
para saúde, nós não te fazer em tempo e hora. Que saúde e vida é um só. Não tenho conhecimento sim de cancro de próstata. Conhecimento assim básico, aquele que a gente estuda, aquele que a gente tem na comunicação social também. Que os sintomas, como te conhecer, é a dificuldade na urinar, aquela dorzinha no baixo ventre. Que ali que é que os principais sintomas como tem conhecimento e que é mais visível, vamos dizer, ao olho nu de pessoas. Bom, me já me está quase para atingir a qualidade que está a dizer que a gente tem que fazer aquele exame. Não tenho consciência disso, nunca tenho nenhum preconceito sobre isso, nunca tenho nenhuma dificuldade. E já estou a pensar mesmo na bavezinha no exame, que é para me sentir que é muito tranquilo, com nada a mim. 10 sinais que o homem não deve ignorar: sangue na urina ou no sêmen, forçar para urinar ou dor ao fazê-lo, problemas urinários como demoras em começar e terminar de urinar, incapacidade de urinar, urina cortante, fraca, com gotas ou escura, sensação de queimação ou bexiga cheia após urinar, disfusão erétil, vontade de urinar frequentemente, principalmente à noite, cansaço ou fadiga, dor nos ossos e na região lombar. Lembrando que o câncer de próstata em fase inicial geralmente não causa sintomas, mas tem maior chance de cura se detectado precocemente. Faça os seus exames preventivos e cuide da sua saúde. Quem já tratou com questões relacionadas com a herança sabe que podem ser um pouco complicados, principalmente se a pessoa herdou por testamento uma porção de terreno que pretende vender e não tem nenhum tipo de registro. Deixemos esse caso na mão da nossa jurista Eneida Lopes. Numa situação como estas, em que alguém está contemplado num testamento com um determinado bem, com uma determinada propriedade, com determinado bem que está sujeito a um regime de registro, em que esse bem não se encontra previamente registado nem no nome do testador, daquele que fez a deixa testamentária, mas entretanto o testamento existe, e se existe é a declaração da última vontade do testador, e essa declaração da última vontade do testador deve ser respeitada. Agora, só que nesta situação concreta, onde não existe quaisquer registros para esta propriedade, esse terreno que a pessoa herdou, o que é que essa pessoa deverá fazer? Numa situação dessas, essa pessoa deverá recorrer a um processo de justificação da propriedade. E esse processo de justificação da propriedade tanto pode ser um processo de justificação extrajudicial, ou, se quisermos, notarial da propriedade, ou então justificação judicial da propriedade. O que é que vai destrinçar uma coisa da outra? Vai depender do valor da propriedade a justificar. Dependendo da bitola do valor da propriedade a justificar, pode-se seguir a via da justificação notarial, que há de ser um valor mais baixo comparativamente ao valor da justificação judicial. Normalmente, esses seguem a via judicial conforme tiverem avultado o valor, o bem ou a propriedade a justificar. E, feito esse processo notarial ou judicial de justificação, aí sim já se consegue fazer aquilo que nós chamamos de trato sucessivo. Nós já conseguimos justificar a propriedade daquele que fez a deixa testamentária, para que aquele bem passe a constar no nome daquele que deixou em testamento para o terceiro. A partir desse momento, esse terceiro também passa a figurar como o atual proprietário daquele bem que foi deixado por testamento. Já assim, feita esta justificação, que exige testemunha, exige apresentação de testemunha, exige apresentação de prova documental, não é? Feita essa justificação, sim, a pessoa já consegue fazer a alienação, a venda da sua propriedade. Antes disto, não poderá fazer absolutamente nada, porque não tem o direito de propriedade que lhe permite alienar, transmitir o mesmo.
Caro consumidor, a DEC tem uma novidade para si. Estamos estreando uma nova rúbrica, a DEC Responde, que vai fazer exatamente isso, responder a dúvidas e questões simples dos nossos consumidores que nos chegam através das nossas redes sociais. Não percamos mais tempo e escutemos a Éder Brito com a primeira resposta. O consumidor comprou uma ventoinha no estabelecimento comercial. Porém, a ventoinha só funcionou corretamente por 3 dias. Assim, o consumidor viu-se obrigado a dirigir-se ao estabelecimento comercial para pedir a troca. O que é que acontece? É que o responsável pelo estabelecimento comercial simplesmente recusou-se a trocar a ventoinha. Será que ele pode fazer isso? Isto está correto? Como resolver esta situação? Este caso viola um direito do consumidor, que é o direito à qualidade dos bens. O fornecedor, ou seja, aquele que tem um produto no seu estabelecimento comercial, deve garantir que esse produto funcione bem por pelo menos 1 ano. Ou seja, 1 ano é o prazo de garantia estabelecido em lei, na lei do consumidor. E mesmo que tiver um documento que demonstre um prazo de garantia que seja inferior, por exemplo, de 6 meses, isso vai contra a lei que estabelece um período de garantia de 1 ano. Neste caso específico, a ventoinha funcionou somente por 3 dias. Ou seja, viola completamente o período pré-estabelecido de 1 ano que deveria funcionar corretamente. Neste caso, a ventoinha tem um defeito. Um defeito que não podia ser identificado pelo consumidor a quando da compra. Só pode ser identificado 3 dias depois que deixou de funcionar corretamente. O que é que o consumidor tem direito num caso desses? O consumidor, segundo a lei do consumidor, tem direito à reparação da coisa, à troca da coisa, ou seja, a ventoinha, ou à devolução do seu dinheiro. Se porventura o responsável pelo estabelecimento comercial negar uma dessas 3 possibilidades ao consumidor, ele deverá dirigir-se à DECO para se informar relativamente às condições de assessoria que a DECO oferece face às violações promovidas pelo estabelecimento comercial. Esclarecida a primeira dúvida de um consumidor como você, saiba que também pode deixar-nos as suas questões através das nossas plataformas digitais, Facebook, Twitter, YouTube. Quem sabe a sua questão é próxima a ser respondida no nosso programa, principalmente se for um sócio ADEC, lembrando sempre que basta acessar o nosso site adec.cv para obter toda a informação e afiliar-se à ADEC, para que esta causa também seja sua. O nosso programa fica por aqui, mas pode continuar seguindo o trabalho da ADEC através das nossas plataformas digitais, no jornal impresso Terra Nova ou nas 12 rádios parceiras. Nos vemos na próxima quinta-feira. Até lá, seja um consumidor consciente e responsável.